Você sabe exatamente o que é União, Estados e Municípios? Meu nome é Pedro Gama e na aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre o federalismo brasileiro. Todos nós brasileiros vivemos em algum estado. Eu, por exemplo, sou mineiro e bairrista, amo Minas Gerais, mas além de vivermos num determinado estado, também vivemos num município em específico. Hoje eu moro em Itajubá, cidade que também carrega em meu coração. Mas há também os paulistas, os pernambucanos, os paraenses, os paulistanos, os recifenses e os belenenses. E o que será que isso muda em nossa vida? Afinal de contas, todos nós somos brasileiros e obedecemos à Constituição Federal e à lei brasileira. Também somos todos nós representados pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional. Mas apesar disso, pessoas de estados e municípios diferentes estão submetidas a governos estaduais e municipais diferentes. Também devem obediência a leis estaduais e municipais diferentes. Isso porque essa divisão não é meramente ilustrativa, estética ou cultural. Essa é uma divisão definida em nossa Constituição Federal e que possui importantes consequências na forma que nosso Estado se organiza. Trata-se da ideia de nós vivermos em uma república federativa. Federalismo. Mas o que é isso? O federalismo é uma forma de organização do Estado em que o poder é dividido e compartilhado entre diferentes entes. A ideia do federalismo é impedir que todo o poder fique concentrado num único governo central, garantindo que sua distribuição seja feita em diferentes instâncias, divididas regionalmente. A ideia do federalismo surge no processo de organização dos Estados Unidos, através da Constituição Americana de 1787. Mais do que uma mera descentralização administrativa, o que a Constituição Americana previu foi uma verdadeira divisão de poderes, em que os estados teriam suas próprias leis, seus próprios governos e suas próprias constituições estaduais. No nosso caso, o Brasil se torna uma república federativa em 1891, com a primeira Constituição republicana. Desde então, o Brasil não é governado apenas por um governo central, mas também por governos estaduais com distintos poderes e competências. O federalismo brasileiro evoluiu e passou por diversas mudanças até chegarmos ao nosso estágio atual. A Constituição Federal Brasileira de 1988 distingue hoje a existência de 3 entes federativos distintos: a União, que representa o governo na esfera federal, os estados e os municípios. Cada um desses entes possui autonomia para fazer leis, compor seu governo e, dentro de seus limites, definir suas questões internas. Isso não significa que são entes absolutamente independentes. Todos os estados e municípios, por exemplo, precisam obedecer à Constituição Federal, às leis federais e o governo federal. Mas os estados e municípios possuem autonomia para decidir algumas questões dentro do poder que a própria Constituição Federal atribui. Os estados, inclusive, têm suas próprias constituições estaduais e seus próprios governos, tal como os municípios possuem suas próprias leis orgânicas e seus governos municipais. Por exemplo, os estados e municípios não podem fazer leis definindo o que é crime ou não. Essa é uma competência exclusiva da União. Mas os estados são os responsáveis por organizar o seu corpo da polícia militar e os municípios de organizar a sua guarda municipal. Outro exemplo, cabe à União fazer leis gerais sobre a proteção da infância e adolescência, como é o caso da Lei Federal nº 8.069 de 1990, o nosso Estatuto da Criança e Adolescência. Dentro dessa lei geral, os estados e municípios podem fazer leis suplementando a matéria, de acordo com as particularidades de sua realidade local. A Constituição Federal, nos artigos 21 a 24, é quem vai definir o que é competência de cada um desses entes federativos. Há competências que são privativas da União, ou seja, apenas a União pode legislar ou decidir sobre aquele assunto. Por outro lado, há competências comuns e concorrentes com os estados e municípios. Ou seja, assuntos que a União define regras gerais, podendo estas serem suplementadas pelos estados e municípios. É muito importante que todo cidadão conheça bem os poderes e seus limites de cada ente federativo, até mesmo para que saiba onde cobrar sobre os problemas que afligem a população. Não adianta, por exemplo, exigirmos que o prefeito diminua ou aumente os encargos trabalhistas das empresas, já que essa é uma matéria que apenas pode ser tratada pela União, direito trabalhista. Mas todos nós devemos cobrar do nosso prefeito, por exemplo, que resolva a situação do transporte público coletivo da nossa cidade, já que este é um assunto local, de competência dos municípios. Outra questão importante do federalismo é sobre o financiamento do seu funcionamento. Um exemplo, os impostos que nós pagamos vão para diferentes entes. O IPTU é de competência do município, o ICMS de competência dos estados. O imposto de renda é arrecadado pela União e posteriormente repartido entre União, estados e municípios de acordo com alguns critérios. Da mesma forma, por exemplo, o Fundeb, um fundo de recursos públicos para financiar a educação básica do país. O Fundeb possui dinheiro da União, dos estados e dos municípios, mas este recurso, depois de arrecadado, é redividido entre os estados e municípios
de acordo com a necessidade de cada ente federativo. Observem, portanto, que o federalismo brasileiro é um complexo sistema de divisão de poderes, atribuições e recursos, e que nos coloca diante de difíceis perguntas a serem respondidas para pensarmos no Brasil melhor. Devemos dar mais ou menos autonomia aos nossos estados e municípios? Como deve ser feita a divisão dos recursos entre esses entes? Os entes federativos devem colaborar entre si ou cada um deve pensar no melhor para sua localidade em detrimento do aspecto nacional? Perguntas como estas não possuem respostas certas ou erradas, mas nos levam a pensar que o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado e do nosso município está atrelado à forma em que vamos organizar o nosso país. E para isso, um passo importante é justamente começarmos a entender e discutir como funciona o nosso federalismo.